mundo está cheio de fios invisíveis que conectam estranhos por breves momentos. Uma viagem de elevador compartilhada. Um aceno de cabeça em uma sala lotada. Ou, na era moderna, uma corrida solicitada através de um aplicativo. Na maioria das vezes, esses fios são inofensivos, rompendo-se tão limpamente quanto foram formados. Mas às vezes, um desses fios te puxa para uma escuridão que você nunca soube que existia. Estas são duas dessas histórias. Ela abriu o aplicativo. Um motorista, Elias, estava a apenas 3 minutos de distância. Avaliação perfeita. 5.0 estrelas. A única coisa estranha era sua foto de perfil. Apenas o avatar cinza padrão. Estranho para um motorista com centenas de viagens, mas ela ignorou. Uma avaliação perfeita era tudo o que importava. O interior do carro estava perturbadoramente limpo. Não apenas arrumado, mas estéril. Cheirava fracamente a alvejante, não ao odorizador de ar barato a que estava acostumada. O motorista Elias era um homem na casa dos 40 anos, com uma barba bem aparada e óculos que pareciam ampliar seus olhos. "Sara?" ele perguntou, sua voz suave e profissional. Ela confirmou, e eles começaram a viagem em silêncio. Nos primeiros quarteirões, tudo estava normal. Mas então Elias começou a falar. Trabalhando até tarde em um projeto da faculdade, imagino. Uma pergunta simples e inofensiva. Sara murmurou um sim. Arquitetura, não é? Exige muita dedicação, muitas noites sozinha. Seu tom era de conversa, mas os detalhes pareciam pesquisados. Ele errou a curva para a rua dela. "Ah, você errou a curva", disse Sara, uma ponta de irritação em sua voz. "Meu apartamento fica para lá." Elias nem sequer olhou para ela. "Não se preocupe", disse ele, a mesma voz suave agora com um novo tom estranho. "Conheço um atalho. O aplicativo nem sempre mostra as melhores rotas. Muito trânsito a esta hora da noite." Trânsito? À 1h30 da manhã, as ruas estavam vazias. O primeiro nó de medo real se apertou em seu estômago. O atalho os levou mais fundo no antigo parque industrial da cidade. Cercas de arame farpado enferrujadas, armazéns escuros com janelas quebradas e a ausência completa de outros carros. Ela pegou o celular, fingindo enviar uma mensagem, mas seu polegar pairava sobre o botão de chamada de emergência. Seu coração era um tambor contra suas costelas. "É tão mais silencioso aqui", disse Elias quase para si mesmo. "Mais fácil de pensar. Você não concorda?" E então ela ouviu. Um clique suave e definitivo. Ele havia travado as portas. A farsa acabara. Aquilo não era um atalho. O pânico, frio e elétrico, a percorreu. Gritar era inútil. Ninguém ouviria. Mas sua mente, afiada por anos de resolução de problemas, entrou em ação. Ela não apertou o botão de emergência. Em vez disso, discou para o pai e colocou o telefone no ouvido. "Oi, pai. Sim, estou a caminho de casa. Não, estou em um Uber. É um sedã preto, placa. É Kilo Juliet 9742. Estamos passando pelos antigos estaleiros na West Terminal Road. Devo chegar em casa em 10 minutos. O efeito foi instantâneo. Elias pisou no freio, o carro cantando pneus ao parar. Ele se virou no assento, o rosto uma máscara de raiva. "O que você fez?" Ele rosnou, sua mão indo em direção ao porta-luvas. Mas Sara não esperou. No momento em que o carro parou, ela estava tentando abrir a maçaneta, sua outra mão esmagando o botão de destravar a janela. A trava se soltou. Ela abriu a porta com força e saiu se arrastando, caindo no asfalto rachado. Ela correu. Correu sem olhar para trás, seus pulmões queimando, o som de sua própria respiração ofegante preenchendo o silêncio. Ela não parou até ver as luzes fluorescentes, brilhantes e belas, de um posto de gasolina 24 horas. A polícia mais tarde lhe disse que o homem não era Elias. O verdadeiro Elias havia relatado o roubo de seu carro 1 hora antes da corrida dela. O homem que a pegou era um impostor, e o porta-luvas que ele estava tentando alcançar continha um rolo de fita adesiva e um conjunto de abraçadeiras de nylon. Sara nunca mais pegou um transporte por aplicativo para a casa da biblioteca. Se você está ouvindo isso, já é tarde demais. Inscreva-se agora, antes que eles batam na sua porta também. Mark dirigia para a Uber há 3 anos. Era um bom trabalho extra, uma maneira de pagar sua hipoteca mais rápido.
Ele já tinha visto de tudo: universitários bêbados, empresários silenciosos, turistas que queriam um tour guiado pelo preço de uma corrida. Ele sabia como lidar com as pessoas. Ele achava que estava preparado para qualquer coisa. Ele estava enganado. O chamado veio por volta das 2 da manhã. O local de embarque era incomum. Um ponto de ônibus solitário a quilômetros da rota, a ativa mais próxima. Quando ele chegou, um único passageiro estava esperando. A pessoa era alta e magra, vestida com um moletom escuro que sombreava completamente seu rosto. Mark não conseguia dizer se era um homem ou uma mulher. Um arrepio que ele não conseguiu explicar percorreu sua espinha. O passageiro entrou, sentando-se diretamente atrás dele. A porta se fechou, mergulhando o carro em um silêncio perturbador. "Boa noite", disse Mark, tentando parecer animado. "Para onde vamos hoje à noite?" Nenhuma resposta. Ele olhou para o aplicativo. O destino era um endereço em uma estrada rural, a uns 20 minutos de carro pelo interior. "Tudo bem, então. Acho que estamos indo para Oak Haven Road", ele disse para o silêncio. Ele se afastou do meio-fio, os faróis do carro cortando um caminho solitário na escuridão. O silêncio era pesado, opressivo. Era diferente do silêncio confortável de um passageiro cansado. Este era um silêncio ativo, vigilante. A cada poucos segundos, os olhos de Mark se voltavam para o espelho retrovisor. Ele podia ver a forma encapuzada do passageiro, perfeitamente imóvel. Imóvel demais. Então ele começou a ouvir um som fraco e rítmico vindo do banco de trás. Toque, toque, toque. Era o som de uma unha, batendo metodicamente no plástico do painel da porta. O GPS disse a ele para continuar reto, mas uma voz baixa e rouca do banco de trás, o primeiro som que o passageiro fez, disse: "Vire aqui." Mark olhou para a estrada. Era uma via de serviço não iluminada e não pavimentada, que desaparecia em um emaranhado de árvores. "Tem certeza?" O GPS diz. A voz o interrompeu, mais fria desta vez. "Vire, aqui." As mãos de Mark se apertaram no volante. Cada instinto gritava para ele se recusar, para encerrar a corrida, mas um medo primitivo o manteve obediente. Ele fez a curva, os pneus do carro rangendo no cascalho. A mata se fechou ao redor deles. O toque rítmico parou. O silêncio que o substituiu era de alguma forma pior. A estrada mal era uma estrada, e Mark reduziu a velocidade. Ele estava a quilômetros de qualquer lugar, em um caminho que não existia em nenhum mapa, com um passageiro sem rosto em seu banco de trás. A lâmina que sua esposa insistia que ele mantivesse no console central, de repente parecia a 1 milhão de quilômetros de distância. "Pare!" A voz sussurrou. Mark parou o carro, o motor em marcha lenta soando alto no silêncio mortal. Ele observou no espelho retrovisor enquanto a porta do passageiro se abria. Ele soltou um suspiro que não percebeu que estava segurando. Tinha acabado, mas o passageiro não se afastou. Ele saiu, fechou a porta e começou a andar, em direção à porta do motorista. Era isso. Este era o momento em que sua vida terminaria. Ele viu a figura colocar a mão dentro do moletom grande. Ele não esperou para ver o que estava tirando. A adrenalina inundou seu sistema. Ele engatou o carro em drive e pisou fundo no acelerador. Os pneus giraram, levantando terra e pedras antes de ganhar tração. O carro deu um solavanco para frente e ele acelerou pelo caminho escuro sem olhar para trás. Após um minuto aterrorizante, ele voltou para a estrada pavimentada. Ele não diminuiu a velocidade. Dirigiu direto para casa, cancelou a corrida e desligou o telefone. Ele ficou sentado em sua garagem por um longo tempo, seu corpo tremendo. Antes de entrar, ele se forçou a verificar o banco de trás. Estava vazio, exceto por uma coisa. Sentada perfeitamente no centro do assento, onde o passageiro estivera, havia uma pequena boneca de madeira esculpida grosseiramente. Não tinha feições, exceto por 2 olhos vazios que pareciam olhar através dele. Mark vendeu seu carro na semana seguinte e nunca mais dirigiu para um serviço de transporte. Alguns fios, uma vez puxados, nunca podem ser desembaraçados.